Você já abriu o chat de conversas com uma empresa e teve vontade de jogar o celular fora? Aconteceu comigo recentemente. É aquele robô que pergunta, pergunta, você responde, responde e isso não dá em nada. Só tira a sua paciência, com aquela perguntação toda para no final você não conseguir resolver o seu problema. Esse é o medo que faz a maioria dos donos de clínicas médicas e hospitais resistirem à automação. A diretora de uma clínica cliente nossa disse com essas próprias palavras: "Eu não tenho paciência para lidar com robô. E se eu colocar um robô, o meu paciente vai sentir, vai achar um atendimento muito frio. E esse medo, principalmente na área de saúde, ele tem fundamento. Mas eu vou te mostrar que esse diagnóstico não está 100% sério. Esse vídeo é para você que opera a clínica e quer melhorar o seu atendimento, mas tem receio de colocar aquele robô chato. Eu vou te mostrar onde esse medo faz sentido e onde você pode estar perdendo uma oportunidade de melhorar o seu processo de atendimento, aumentar as suas conversões em consultas e outros procedimentos só por conta desse medo da automação. Antes de começar, eu quero te explicar dois conceitos que vão aparecer ao longo desse vídeo e que talvez você não esteja familiarizado. O primeiro é o conceito de CRM e o segundo é a diferença entre um WhatsApp normal e um WhatsApp da API oficial. Se você já é familiarizado com esses conceitos, pode pular para o próximo capítulo. Se você ainda não é, fica aqui que eu vou te explicar rapidinho, de maneira bem didática, para que a gente consiga avançar e você entender direitinho. Isso que está passando aqui atrás é uma ilustração do que seria um CRM. Na tradução prática, é um software que te ajuda a gerenciar o relacionamento com o seu cliente. Aí na tela eu coloquei um pipeline, que é esse Kanban, essa estrutura de colunas que está aí na frente, que é um clássico de qualquer pipeline de vendas. Então eu tenho aqui na primeira coluna o lead, que é todas as pessoas que estão interessadas no meu produto, no meu serviço, um contato inicial que o meu vendedor fez com aquela pessoa, coluna em negociação, onde eu coloco as pessoas com quem eu já conversei e já estão evoluindo nessa negociação, e as duas colunas venda ganha ou venda perdida, para eu poder marcar se eu conseguir fechar aquela venda ou não. Esse daí é um pipeline clássico de vendas. E como a gente consegue ver, a grande sacada do CRM é justamente você conseguir movimentar esses cartõezinhos dos leads, das pessoas interessadas, e você não perder o contato delas. Você acha que é só numa clínica médica que a pessoa entra no WhatsApp e fala assim: "Oi, eu queria marcar", e a secretária responde: qual é o atendimento que você está precisando, para quando, qual horário te atende, o valor da consulta tal, e a pessoa sumir? Se você for pensar do lado do consumidor, a gente também faz isso. Às vezes começou uma interação pelo WhatsApp, mandou uma mensagem para a clínica ou para a loja, começou a fazer ali uma pergunta e, bom, precisou sair para resolver outra coisa, o filho chamou, ou estava esperando na fila do supermercado, chegou a hora de passar a compra e você simplesmente some daquela conversa. E é muito comum, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está cada vez sendo bombardeado com mais informações e notificações, a gente simplesmente esqueceu o que estava fazendo. Então, do lado de quem está prestando o serviço e vendendo e que tem o interesse de fechar aquela venda, agendar aquela consulta, o CRM ajuda para que a gente não perca nenhum desses contatos, nenhum desses leads. Agora vamos falar sobre o WhatsApp. Por que eu trouxe esse conceito do WhatsApp para dentro desse vídeo de automação? Quase todo brasileiro está no WhatsApp. Você tem mais interações dentro do WhatsApp do que ligação ou visitas pessoalmente. É ou não é? Se na sua clínica é diferente, eu quero muito saber. Coloca aqui nos comentários como é e de onde você está falando. Então vamos pegar um cenário muito comum, que é a clínica que atende pelo WhatsApp Business. Você tem lá o seu número de WhatsApp, ele está em um celular, consegue fazer o login dele no WhatsApp Web, no computador da sua secretária, e ela atende por ali aquela enxurrada de mensagens que chega todos os dias. Só que você concorda que sem um sistema de CRM, a pessoa que mandou mensagem há, sei lá, uma hora atrás, a conversa dela já ficou ali para trás, assim, foram chegando outras na frente,
A recepcionista atendeu o telefone, atendeu a pessoa que está no balcão, teve que tratar, autorizar alguma guia de convênio, e aquela conversa que foi iniciada, ela facilmente é perdida no meio daquele tanto de informação. É muito mais fácil quando você tem esse tipo de, eh, controle, onde você tem um quadro visual que te lembra com quem que você já começou a conversar, quem e em que estágio está essa negociação. Todo CRM ele tem esse quadro que se chama Kanban. Quando você abre, quando você clica no nome da pessoa, abre esse cartãozinho, você consegue fazer um registro de tudo que está sendo ofertado, às vezes o preço que você passou, alguma condição especial, qualquer, todos os detalhes que durante a conversa, a negociação foram tratadas com essa pessoa, você consegue gravar ali dentro desse cartãozinho. Então, quando eu for abordá-la novamente, eu já tenho um histórico e não preciso retomar aquela conversa do zero. Já sei no que ela está interessada, com qual médico ela quer se consultar, qual serviço ela está interessada em comprar, de onde ela veio, enfim, você pode escrever o que você quiser dentro desses cartõezinhos. O outro conceito que a gente vai passar é sobre o WhatsApp Business API. Se você já tentou fazer qualquer tipo de automação ou campanha utilizando a ferramenta WhatsApp, com certeza você já ouviu falar nesse termo. Se não ouviu, eu vou explicar rapidinho o que é isso. Bom, o WhatsApp ele nasceu com um intuito de ser uma troca de mensagens entre pessoas e ele foi evoluindo para o que ele é hoje. E viu-se um potencial muito grande comercial nessa ferramenta. Se você for parar para pensar, enquanto pessoa física, você está ali usando desse serviço, passando por servidores, toda a tecnologia, os dados por trás da ferramenta, sem pagar nada. E a gente sabe que tudo que gera um custo, principalmente ferramenta, ela precisa ser custeada de alguma forma. E o WhatsApp, ele faz isso através dessa API oficial, que é onde ele te dá uma robustez maior para que você possa, por exemplo, trafegar ali um volume de mensagens grande num canal dedicado, que é essa API, e também ele consegue cobrar de você por alguns tipos de mensagem que mais para frente, se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas é uma maneira de você realmente usar como uma ferramenta comercial que faz parte ali da sua caixa de ferramentas de marketing de qualquer empresa que receba essas mensagens. Porque se eu tenho o WhatsApp Business rodando no meu celular e eu projeto ele no browser, no WhatsApp Web, para minha secretária, para minha recepcionista usar, por que diabos eu colocaria numa API oficial para ter que pagar por isso? Porque quando você tem um volume grande de mensagens, principalmente quando você inicia essas mensagens com as outras pessoas, o WhatsApp ele consegue detectar isso e ele pode bloquear o seu número. Eu já vi diversas pessoas que perderam o número do WhatsApp por conta disso. Foi detectado esse uso comercial intensivo, fora desse canal mais robusto, né, que é a API oficial. Com isso, o número foi restrito e depois de restrito ele foi suspenso. Ou seja, imagina você que você já preparou a papelaria toda da sua clínica com o número de WhatsApp e por conta de um vacilo, esse número foi bloqueado e você perdeu esse número. É prejuízo, né? Então, é por isso que é tão importante a gente esclarecer esses termos, que são os alicerces para qualquer automação. Termos esclarecidos, vamos para o próximo bloco. Antes de continuar, deixa eu poupar o seu tempo. Você viu que a gente falou de um CRM e a gente falou de um WhatsApp na API oficial. Nos dois, o que a gente viu em comum é o volume de mensagens. Então, nesse bloco, eu vou falar para quem é e para quem não é uma automação. O primeiro, para quem não é. Se a sua clínica está começando e você tem pouco volume de mensagens, pouco volume de trabalho, talvez não seja a hora de você investir em automação. Nesse momento, o ideal é você investir em captação de clientes. Você realmente investir, às vezes, em anúncios,
fazer um site bacana, que tenha bastante palavra-chave para você ser encontrado no Google ou pelas inteligências artificiais, você criar ali o Google Mais Business, você criar uma conta de Instagram, você realmente focar na aquisição de leads, que é você trazer gente para o seu negócio, tá? Também não é para aquela clínica que está em um momento de transição muito conturbado, porque uma coisa que eu vejo pouca gente falando, a automação e a inteligência artificial, elas não resolvem problemas de processo. Elas resolvem, elas muito pelo contrário, elas potencializam os problemas. Então, se você tem um processo de atendimento que não está legal, quando você coloca automação e quando você coloca inteligência artificial, aquilo vai escalar e vai ficar ainda pior. Então, se você ainda está nesse momento de definir o processo, a gente consegue ajudar antes de automatizar, mas é importante entender que tecnologia não resolve problema de processo operacional. Primeiro a gente entra e olha o processo, ajusta tudo direitinho, para depois a gente potencializar e otimizar com a tecnologia. E por fim, também não é para quem quer colocar IA em tudo, porque, sei lá, de cada 5 posts que a gente vê no Instagram, 3 estão falando de IA e que você está deixando dinheiro na mesa se você não está colocando, não está usando. Calma, não é bem assim. Como eu falei agora mesmo, a inteligência artificial ela não é mágica, ela não resolve as coisas sozinhas. Ela ajuda, ela potencializa, mas você deixar decisões importantes ou acreditar nesses discursos de que o meu método com a inteligência artificial vai lotar a sua agenda, desconfia, porque não é mágica, tá? Agora vamos falar para quem é. Se a sua clínica tem um volume grande de mensagens e a sua equipe de atendimento já está se perdendo ali nas conversas, aí sim a automação vai fazer esse processo decolar. Teve uma outra clínica que procurou a gente, que a dona, né, era a própria médica, não era uma clínica tão grande, ela falou: eu não sei o que eu faço, porque as minhas amigas, aqui as mães das crianças que estudam com os meus filhos, me mandam mensagem no pessoal dizendo que mandaram um WhatsApp para minha clínica e estão 2 dias sem resposta. Isso acontece com bastante frequência. Não é vergonha nenhuma, porque realmente é um volume grande que começa a aparecer e não é uma venda como e você fazer um agendamento de consulta, não é como você fechar uma venda no e-commerce, que a pessoa entra lá no site, faz a compra, passa o cartão e recebe na casa dela, você concorda? Precisa ver a agenda, precisa ver qual profissional ele quer saber preço, quer saber quanto tempo dura. É um processo mais consultivo. E isso faz com que o CRM seja ainda mais útil nesse caso. Voltando aqui para a nossa simulação de um CRM, talvez você olhe para esse quadro e fale assim: ah, mas isso não tem nada a ver com o processo aqui da clínica. Mas todo CRM de boa qualidade, ele permite que você edite essas colunas. Então, por exemplo, hoje eu tenho diversas formas diferentes de lidar com esse pipeline. Por exemplo, fazer uma triagem do paciente assim que ele chega, perguntando a ele se ele quer marcar consulta, fazer cirurgia, marcar um exame, pegar resultado de exame e já fazer o direcionamento para o departamento responsável por cuidar daquilo. Então a gente consegue personalizar esse Kanban da maneira que ficar mais fácil e mais útil para a clínica, porque não adianta nada colocar ferramenta se o time não engaja a usar. É jogar dinheiro fora. Então tem que ser útil e tem que ser fácil para a pessoa preencher. Ela não pode ver aquilo como um trabalho a mais, e sim uma ferramenta que vai me ajudar a fazer o meu trabalho melhor. Então vamos continuar aqui nessa jornada para entrar realmente na automação, na parte dos robôs. Você começou a sua clínica, conseguiu gerar demanda, agora você está tendo um problema bom, que é eu tenho mais pessoas me procurando do que eu dou conta de atender, filtrar e agendar, preciso de um CRM. Chega uma hora que só o CRM e a recepção já não dão conta, olha só. E aí que entra a automação, os robôs de atendimento. E aqui eu ainda não estou falando nem de inteligência artificial, eu estou falando só de
automação mesmo, que é um robô que vai fazer, por exemplo, a primeira triagem do seu paciente. Chegou lá uma mensagem de WhatsApp, eu pergunto a ele: "Ah, sobre qual assunto você deseja falar? Você quer agendar uma consulta? Você quer um resultado de um exame? Você quer agendar para o doutor, Fábio, para o doutor Paulo, para a doutora Bruna? Qual é o número do seu convênio? Qual é o seu nome completo, CPF?" Você concorda que todas essas perguntas, elas podem ser automatizadas, porque elas são comuns a todas as pessoas que chegam naquele com aquela intenção? Vou dar um exemplo prático. Eu tenho o convênio Unimed e eu quero fazer o agendamento de uma consulta com o clínico geral na Clínica Hipotética Saúde e Vida. Eu vi no aplicativo da Unimed o nome da clínica Saúde e Vida. Achei, gostei do currículo do médico, ele foi uma indicação, eu enviei uma mensagem querendo marcar uma consulta. Só que a Clínica Saúde e Vida, ela tem diversas especialidades e diversos médicos. Mais um detalhe, eu mandei essa mensagem 9 horas da noite, porque foi um momento em que eu sentei no meu sofá e falei: vou resolver as minhas coisas. Já saí do meu trabalho, já fiz meu exercício físico, já cuidei do jantar, agora eu preciso resolver essas coisas pessoais. Aí eu envio essa mensagem, já consigo adiantar vários assuntos com a clínica Saúde e Vida, sem precisar esperar o dia seguinte, às 9 da manhã, quando a atendente vem me perguntar: "Olá, somos da Clínica Saúde e Vida, com o que você gostaria de tratar?" Não, eu já consigo escolher. Quero fazer uma consulta com o especialista tal, qual é o seu convênio? O convênio é tal, qual é o seu nome completo, qual é o seu CPF. O robô parou aí. No dia seguinte, a secretária ela vai chegar, já vai ver meu nome ali na coluna que eu quero agendar consulta. Posso, inclusive, colocar o detalhe que é a consulta com a especialista tal, e aí ela já consegue seguir dali. Abre a agenda do especialista, vê quais são os dias, conversa comigo a partir daquele momento. Olha, eu tenho horário dia tal, horário tal, vamos agendar, o valor é tanto. Então, a parte chave fica com a recepção e a parte que é comum a todos os pacientes fica com o robô. Voltando ao exemplo daquela clínica que a diretora me falou que não queria robô, porque o robô era muito chato, fazia uma perguntação danada e ela não gostava, o que acontece é isso aqui, ó. O que incomoda não é você interagir com o robô, o que incomoda é você interagir com ele, responder ali aquele tanto de perguntas e no final não ter o seu problema resolvido. É ou não é? Você concorda com isso? Esses robôs que perguntam, 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 perguntam e não resolvem nada, eles foram mal programados, eles foram mal desenhados, ou o que é pior e mais perigoso, foi delegado decisões a eles para os quais eles não deveriam ter sido delegados. Não é tudo que a gente automatiza, mais para frente eu vou colocar ali os critérios do que pode ser automatizado e o que não pode. Eu preciso marcar uma consulta de dentista, eu preciso marcar uma consulta de rotina e eu só tenho horário livre para poder resolver essas coisas no fim de semana ou à noite, e eu já consigo ali adiantar muita coisa apertando botões e respondendo as perguntas básicas que qualquer clínica precisa para agendar uma consulta. E a partir dali, quem assume é a recepção. Agora, eu trouxe esse lado como cliente, paciente, como consumidora. Agora vamos falar do lado da clínica. E por que que isso seria bom? Primeiro, você consegue responder o seu cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não manda uma mensagem ali de madrugada e fica esperando a sua secretária responder no outro dia às 10 da manhã. Não, ele já sente que ele está conseguindo resolver a vida dele, fazendo ali, respondendo as perguntas, dá aquela sensação clara de que ele vai ter um atendimento mais rápido. Do lado da clínica, você já chega com o paciente filtradinho, triadinho, bonitinho, se for bem desenhado. Olha só, você já faz todas as perguntas ali que são repetitivas e com isso você libera o tempo para sua secretária, para sua recepcionista fazer outras coisas que depende dela, ou seja, responder uma dúvida que realmente precisa do cuidado humano.
ligar para o convênio para resolver algum problema de guia que não foi autorizado, dar a devida atenção para quem está ali na recepção, aguardando um atendimento, fazer ali a gestão do paciente que vai entrar, o que está saindo, marcar um retorno, tudo isso precisa ser ela, o atendimento presencial precisa ser ela, uma ligação telefônica precisa ser ela. Então a gente otimiza o tempo de resposta, a gente guarda aquele contato, a gente já faz uma triagem e consegue inclusive padronizar ali as perguntas necessárias, as informações necessárias que eu preciso ter daquele paciente para agilizar o seu trabalho até dentro do consultório. E mais um ponto muito importante é a continuidade desse atendimento, porque a gente sabe que as pessoas às vezes elas faltam por motivos pessoais, elas precisam tirar férias, às vezes troca de funcionário, então, tem a atendente A que tem um jeitinho dela, tem a atendente B que tem um jeitinho dela. A gente automatizando, a gente consegue uniformizar isso e a informação ela chega padronizada e com um histórico confiável. E não tem jeito, em saúde, o foco tem que ser na pessoa, são pessoas que estão ali. Então, esse atendimento, seja ele humano ou automatizado, tem que estar focado ali nas necessidades daquela pessoa que pode estar passando por um momento de fragilidade. Vão existir pessoas que querem realmente conversar com o ser humano para poder, enfim, explicar com as palavras dela o que está acontecendo. E existe aquela pessoa que ela quer celeridade, ela quer ser atendida rápido, ela está com pressa para poder conseguir essa consulta, ela está sem tempo. A gente consegue atender todas elas num processo de automação focado na experiência do paciente. E como a gente decide o que pode ser automatizado, o que é elegível para automação e o que não é? Vias de regra é assim: se alguma coisa, se ela se repete muito, ela é candidata à automação. Por mais que você perca um tempo estruturando essa automação, esse ganho será pago ao longo do tempo com o uso da ferramenta, porque a gente tem que ser honesto aqui. Não é com instalar dos dedos que você pega um processo complexo e automatiza. Ele precisa de estudo, ele precisa ser automatizado, testado, aprimorado, mas vale muito a pena. Agora, se for alguma situação que acontece com pouca frequência, aí não vale a pena. A gente aqui na inteligência de dados vende esse serviço de automação, mas é muito triste você ver o quanto de gente que não precisava dessa automação, não estava pronto para automatizar, ser enganado pelos vendedores de sonho de que isso resolveria, um N8N iria resolver todos os problemas da clínica. Nós somos empresários também, mais de 12 anos aí no front, empreendendo no Brasil, e a gente sabe como dói gastar dinheiro em soluções que não vão resolver, não só pelo bolso, mas também por a gente ter aquela esperança e acabar não tendo o problema resolvido e às vezes até amplificado. Então vamos lá, tem regra clara? Sim. Tem repetição alta? Sim. Candidato à automação. Tem regra clara? Não. Então fica com gente, desenha o seu processo, observa o que é repetido e depois vai para automação. Alguns exemplos práticos, o que a gente automatiza? Resposta inicial e triagem, coleta de convênios e documento, orientação pré-consulta, confirmação de consulta na véspera, um follow-up de um orçamento e o paciente sumiu, reativação de paciente antigo. Eu fiz uma consulta oftalmológica o ano passado, com um ano já tem que voltar, né? E é claro, aquelas outras mensagens de relacionamento, como mensagem de aniversário e datas comemorativas, que acreditem, isso daqui converte em consulta muito, muito mesmo. Porque o paciente ele se sente valorizado e ele lembra que está na hora dele remarcar a consulta oftalmológica. Agora, o que a gente não automatiza de jeito nenhum? Conversa com aquele paciente que está fragilizado, em situação de desespero, negociação de valor de procedimento, resposta à reclamação, que tudo isso fica no fluxo do ser humano. Dá para deixar isso bem apartado numa automação simples, não precisa nem ter inteligência artificial para isso, tá? Já deu para perceber que a automação não é uma coisa fixa?
escrita na pedra, que a gente pode sentar e desenhar junto um processo de automação de acordo com a sua clínica, e quem vai ditar o tom de voz da sua clínica no seu robô é você. Indo mais para o final desse vídeo, agora a gente vai falar um pouco mais sobre ferramentas. Infelizmente, a maioria das pessoas que chegam até nós já tentou fazer alguma coisa automatizada e se frustrou. Será que você consegue adivinhar qual foi o principal motivo para que as pessoas desistissem do processo? A falta de aderência da equipe. Então, as ferramentas, elas devem ser fáceis. Os processos têm que ser simples, a regra tem que ser clara. Não é uma consultoria que vai trazer um processo complexo, colocar na sua clínica e aquilo vai funcionar. Se a pessoa que está ali na ponta, no dia a dia, fazendo atendimento, ela não vir valor naquela ferramenta, ela não vai usar. Ferramenta é só ferramenta. IA é só ferramenta. Anúncio é ferramenta. Marketing é ferramenta. Tudo isso é ferramenta. Não é o centro ali do seu negócio. Então vamos lá. 5 critérios que a gente precisa ter aqui. Bom, o WhatsApp Business na API oficial, porque a gente desde o começo está falando que a maior parte desses contatos numa clínica ela vai vir por WhatsApp. Um CRM com um funil estruturado e que permita a customização desse funil. Aqui na inteligência de dados nós somos parceiros da Como CRM, que ele atende muito bem essa questão. E a gente também tem uma outra que chama SendPulse, que também atende super bem. O CRM ele tem que ter ali mesmo a estrutura do Kanban para que você tenha essa organização, senão ele é só um WhatsApp Business gourmet. Eu já vi, infelizmente, muita gente comprando com promessas de que a IA iria qualificar aquele lead e ia fazer o atendimento milagroso para você, mas, gente, ainda não tem maturidade para isso, então vá no CRM mesmo, com as automações IA, mas dentro da estrutura de um CRM, que a gente já viu aqui. O histórico ele tem que ser acessível para o ser humano, porque não adianta nada eu conversar e dar todas as informações que eu preciso para um robô, para quando o atendimento humano assumir me perguntar tudo de novo. Você lembra quando precisava resolver alguma coisa com telefonia? Ligava para Claro, para Vivo, para TIM, você passava todos os dados para a URA e aí atendia o ser humano e tinha que repetir tudo aquilo, um saco, né? Então tem que ter o histórico visível. Como o CRM e a SendPulse, eles são muito bons nisso, porque eles têm o WhatsApp embarcado ali dentro, não são todos que têm isso. Então, quando a pessoa manda uma mensagem, já cai dentro do CRM, já traz os dados dela tudo ali, e todas as conversas ficam registradas como um histórico que você consegue consultar. E a cereja do bolo é quando a gente consegue fazer a integração desse CRM com o prontuário médico e com a agenda médica. Aí sim o ganho de produtividade é gigantesco. Mas calma, para chegar na cereja do bolo, eu preciso ter os ingredientes do bolo, fazer a cobertura do bolo e, no fim, colocar a cerejinha, concorda? É um passo a passo, processo, ferramentas, treinamento e, por fim, a otimização do que já funciona bem. Aqui na inteligência de dados a gente presta todos esses serviços. Se você tiver interesse, manda um e-mail. Eu não vou falar aqui muito para esse vídeo não ficar ainda mais extenso, mas tem como a gente fazer essas integrações. Mas durante o diagnóstico, a gente vai ser bem honesto para você em que fase de maturidade a sua clínica está e quanto tempo a gente vai levar para chegar naquele seu sonho de automatizar tudo, combinado? E para fechar esse vídeo, espero que eu tenha conseguido te convencer de que a automação ela pode sim ajudar muito a otimizar o seu atendimento aí num negócio de saúde, numa clínica médica, num hospital, e realmente fazer a diferença sem ser um atendimento frio, robotizado, que vai afastar os seus pacientes. Tem como otimizar? Sim. E eu também espero que eu tenha conseguido te passar essa mensagem de que o seu Instagram esteja aí tentando te vender que a IA vai resolver tudo. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro, ver se o nosso processo está certinho, para depois a gente conseguir escalar e otimizar esse processo.
E antes que você desanime falando assim: "Eu não sei desenhar processo, então não vou fazer nada", aqui na inteligência de dados a gente bota a mão na massa para desenhar, implantar e evoluir os processos do seu negócio junto com você.